Fala pessoal, meu nome é Thiago e junto com meu amigo Davi, ajudaremos você a entender os principais fundamentos da linguagem Python. Esta é a aula de número 4, onde nós vamos falar sobre estruturas de repetição. Estruturas de repetição. Elas estão presentes como a base de programas mais complexos. As estruturas de repetição são utilizadas para executar a mesma parte de um programa várias vezes, normalmente dependendo de uma condição. Por exemplo, para um exemplo simples onde queremos imprimir 3 números na tela, poderíamos escrever um programa como apresentado nos exemplos 1 e 2. Porém, se o objetivo fosse escrever 1000 números, a solução não seria nada prática, pois teríamos que escrever 2000 linhas. A estrutura de repetição serve justamente para resolver este tipo de problema e tornar a vida do programador mais prática. Então, afinal, o que são estruturas de repetição e para que servem? Na lógica de programação, é uma estrutura que permite executar quantas vezes forem necessárias o mesmo comando ou conjunto de comandos, de acordo com uma condição ou mais condições ou ainda baseadas em um contador. Utilizaremos, por exemplo, para repetir ações idênticas que são executadas para todos os elementos de uma lista de dados, ou simplesmente para repetir o mesmo processamento até que uma condição definida seja atendida. Em Python, existem 2 tipos de estruturas de repetição, o for e o while. Mas a seguir, veremos com detalhes como estas estruturas funcionam e em quais situações podem ser melhor aplicadas. A estrutura de repetição while irá repetir um bloco de comandos enquanto a condição que definimos em seu cabeçalho for verdadeira. Este laço de repetição, como também chamamos essas estruturas, talvez seja o mais acessível para entendermos neste momento. No entanto, não é incomum que alguns não consigam entender de imediato, o que esperamos resolver agora mesmo. Se você acompanhou nossas aulas anteriores, já entende bem o funcionamento da estrutura if. Podemos pensar na estrutura while como sendo a própria estrutura if, porém, ao invés de executar o seu bloco de instrução uma única vez como tem sido, executará enquanto a expressão definida for verdadeira. A principal diferença do if e while é basicamente a quantidade de vezes que o seu bloco de instrução será executado. A execução deste exemplo acaba sendo um pouco diferente do que vimos até agora. Primeiro, inicializamos a variável x com o valor 1. Em seguida, temos a combinação de estrutura condicional com estrutura de repetição. Podemos entender a condição do while da mesma forma que a condição de if. A diferença é que se a condição for verdadeira, repetiremos o bloco de código a seguir enquanto a avaliação da condição for verdadeira. No bloco de código da condição while, teremos a impressão na tela propriamente dita, onde x inicialmente terá o valor de 1. Em seguida, temos que ao valor de x é somado o valor 1. Como x vale 1, x mais 1 valerá 2. Esse novo valor é então atribuído a x, ou seja, x é igual a 1 mais 1. A parte nova é que a execução não termina após a execução desta última linha, mas retorna para o início do nosso bloco. É esse retorno que faz a estrutura de repetição especial. Agora, x vale 2, e para ainda atender a condição de que x seja menor ou igual a 3, como definimos, o bloco será executado outra vez. Então, a função print realizará a impressão do valor 2, e a linha a seguir atualizará o valor de x para x mais 1. Neste caso, 2 mais 1 é igual a 3. A execução volta novamente para a linha da nossa condição, que é avaliada, e como x vale 3 e a condição x menor ou igual a 3 continua verdadeira, fazendo com que o nosso bloco seja novamente executado, exibindo o valor 3 e atualizando o valor de x para 4, ou seja, 3 mais 1. Neste ponto, ao retornarmos para a linha onde está a nossa condição, temos que x vale 4 e que a condição x menor ou igual a 3 resulta em falso, terminando assim a repetição do bloco. Mais à frente, veremos a execução deste e outros exemplos na prática no Google Colab. As vantagens e o poder que as estruturas de repetição carregam é muito interessante, principalmente quando utilizamos condições com 2 ou mais variáveis. Vamos imaginar um problema onde deveríamos imprimir números inteiros entre 1 e um valor informado pelo usuário. Então vamos observar este exemplo. Neste caso, o programa imprimirá de 1 até o valor informado pelo usuário. Então, utilizamos a variável fim para representar o limite de nossa repetição. Agora, vamos analisar o que realizamos com a variável x dentro da repetição.
Em seguida, o valor de x é simplesmente impresso. Finalizando a primeira execução do bloco, atualizamos o valor de x com x mais 1, ou seja, com o próximo valor inteiro. Quando realizamos este tipo de operação dentro de uma repetição, estamos contando. Logo, diremos que x é um contador. Um contador é uma variável utilizada para contar o número de ocorrências de um determinado evento. Neste caso, o número de repetições do while, que satisfaz as necessidades do nosso problema. Experimente esse programa com vários valores. Primeiro digitando 5, depois 500 e por fim 0. Provavelmente 5 e 500 produzirão os resultados esperados, ou seja, a impressão de 1 até 5 ou de 1 até 500. Porém, quando digitamos 0, nada acontece e o programa termina logo a seguir, sem impressão. Analisando nosso programa, quando a variável fim vale 0, ou seja, caso atribuímos 0 para a variável fim, temos que a condição do while, onde x deve ser menor ou igual a fim, como x é 1 e fim é 0, temos que 1 é menor ou igual a 0 é falso, desde a primeira execução, fazendo com que o bloco a repetir não seja executado, uma vez que sua condição de entrada é falsa. O mesmo aconteceria na inserção de valores negativos. Imagine que o problema agora seja um pouco diferente. Imprimir apenas os números pares entre 0 e um número digitado pelo usuário, de forma bem similar ao problema anterior. Poderíamos resolver o problema com um if para testar se x é par ou ímpar antes de imprimir. Vale lembrar que o número é par quando é 0, ou múltiplo de 2. Quando o múltiplo de 2, temos que o resto da divisão desse número por 2 é 0, ou seja, o resultado é uma divisão exata, sem resto. Em Python, podemos escrever este teste com x, porcentagem 2, igual a 0. Lemos como o resto da divisão de x por 2 é igual a 0, ou seja, número par. Observe nosso exemplo. Veja que, para começar a imprimir do 0 e não de 1, modificamos o valor inicial de x. Um detalhe importante é que a linha onde está a nossa função print é um bloco dentro de if, sendo para isso deslocado à direita. Tente digitar e executar o programa e verifique o seu resultado. Em programas para calcular o total de uma soma, por exemplo, precisaremos de acumuladores. A diferença entre um acumulador e um contador é que nos contadores o valor adicionado é constante e nos acumuladores é variável. Vejamos um programa que calcule a soma de 10 números. Neste caso, a variável soma é um acumulador e n é um contador. A condição while do nosso programa determina que o bloco de código deve ser executado enquanto o valor de n for menor ou igual a 10. Então, a variável x receberá um valor inteiro, que será somado ao nosso acumulador soma. Em seguida, incrementamos mais 1 ao nosso contador, para que quando seja avaliado na condição inicial da nossa estrutura de repetição while, seu próximo valor seja igual a 2, e assim sucessivamente até que a condição seja falsa e a estrutura seja interrompida. Por fim, a função print imprime o valor acumulado na variável soma. Vejamos um programa que calcula a média de 5 números digitados pelo usuário. Se chamarmos o primeiro valor digitado de N1 e o segundo de N2 e assim sucessivamente, teremos que, em vez de utilizarmos 5 variáveis, vamos acumular os valores à medida que são lidos. Neste caso, temos x sendo um contador e n o valor digitado pelo usuário. A variável soma inicializa com 0, diferentemente de x, que recebe 1 a cada passagem. A variável soma é adicionada do valor digitado pelo usuário. Podemos dizer que o incremento de soma não é um valor constante, pois varia com o valor digitado pelo usuário. Podemos também dizer que soma acumula os valores de n a cada repetição. Logo, diremos que a variável soma é um acumulador. Acumuladores são muito interessantes quando não sabemos ou não conseguimos obter o total da soma pela simples multiplicação de dois números. No caso do cálculo da média, o valor de n pode ser diferente cada vez que o usuário digitar um valor. Embora muito útil, a estrutura while só verifica sua condição de parada no início de cada repetição. Dependendo do problema, a habilidade de terminar o while dentro do bloco e repetir pode ser interessante. A instrução break é utilizada para interromper a execução de while independentemente do valor atual de sua condição.
Vejamos o exemplo na leitura de valores até que digitemos 0 em nosso exemplo. Neste exemplo, substituímos a condição do while por true. Dessa forma, o while executará para sempre, pois o valor de sua condição de parada true é constante. Em seguida, temos a instrução break, sendo ativada dentro de um if, especificamente quando v é 0. Porém, enquanto v for diferente de 0, a repetição continuará a somar v a s. Quando v for igual a 0, teremos a linha do comando break sendo executada, terminando a repetição e transferindo a execução para a última linha, onde nossa função print exibirá o valor de s na tela. Agora vamos entender como funcionam as repetições aninhadas. Podemos combinar vários while de forma a obter resultados mais interessantes, como a repetição com o incremento de duas variáveis, por exemplo. Imagine imprimir as tabuadas de multiplicação de 1 a 10. Vejamos como fazer isso com o exemplo 1. Primeiro, temos o nosso primeiro while, criado para repetir seu bloco enquanto o valor de tabuada for menor ou igual a 10. Em seguida, temos a inicialização da variável número dentro do primeiro while. Isso é importante porque precisamos voltar a multiplicar por 1 a cada novo valor da variável tabuada. Finalmente, ainda dentro do escopo do primeiro while, temos o segundo while, com a condição de parada onde o número é menor ou igual a 10. Este while executará as suas repetições dentro do primeiro, ou seja, o ponto de execução passa do final do escopo para o início enquanto a condição for verdadeira. Veja que na última linha do escopo do segundo while utilizamos o operador mais igual para representar número igual a número mais 1. Quando o número vale 11, a condição do segundo while resultará em falso e a execução do programa seguirá fora deste escopo. Por fim, incrementamos o valor de tabuada e voltamos ao início para a condição da primeira estrutura while, que será avaliada. Como resulta verdadeiro, voltaremos a executar a primeira linha deste escopo, reinicializando a variável número com o valor 1. Esta parte é muito importante para que possamos novamente executar o segundo while, responsável por imprimir a tabuada na tela. Vejamos o mesmo problema, mas sem utilizar repetições aninhadas. Fique à vontade para testar e analisar a resolução do exemplo 2. Mais à frente, veremos na prática a execução destes programas no Google Colab. Agora, vamos revisar na prática a execução de todos os exemplos apresentados ao longo desta aula. Primeiro, vamos ver a execução de uma estrutura de repetição while simples. Note que é impresso corretamente a sequência esperada. Quando estudar esse código, experimente alterar o valor 3 na condição de parada do laço while, entre outros valores. Em seguida, vejamos como deixar que o usuário determine o último número a ser impresso. Então informamos o número e podemos ver que é apresentada corretamente a sequência esperada. Agora, vejamos a utilização do porcentagem 2 igual a 0 na verificação de números pares e ímpares e em conjuntos com a função while. Vamos executar, informar um número qualquer e observar a impressão, onde são apresentados apenas os números pares. Em seguida, temos um exemplo do uso de acumuladores, que, conforme aprendemos e como o próprio nome diz, serve para somar e acumular valores em uma mesma variável. Execute, informe os números desejados e observe o resultado impresso. Vimos também o exemplo onde utilizamos este mesmo conceito para o cálculo da média de números digitados. Então, informamos os valores solicitados e, por fim, vejamos o resultado da média. Note que foi impresso com o cálculo correto. Outro recurso importante visto nesta aula é a utilização de uma condição para determinar a parada da execução de um programa em conjunto com a função break. Vamos testar algumas entradas com alguns números. Por fim, informamos 0 e note que a execução é interrompida conforme esperado. Avançando um pouco mais, temos uma forma bem interessante que, apesar de parecer complexa à primeira vista, pode ser extremamente conveniente em diversas situações: as repetições aninhadas. Vamos executar e observe que a tabuada é apresentada corretamente pela função print. Por fim, temos o mesmo exemplo, porém sem a utilização do recurso anterior. Execute e observe o resultado novamente. Por ora, ficamos por aqui. Mas você deve estar se perguntando sobre a estrutura de repetição for que mencionamos anteriormente. Não se preocupe, voltaremos com este assunto em breve.
aplicando este conceito em paralelo ao assunto de listas e a outros recursos que serão apresentados nas próximas aulas. A gente se vê lá, um abraço e até mais.